Oi, tudo bem? Eu sou a Ellen e hoje eu vim trazer para vocês um vestido de 4 saias. E como sempre, já imprimi meu molde e ele tá aqui e só vou cortar. Antes de cortar, se você quiser deixar um dedinho de margem de costura, você pode deixar porque nesse molde não tem margem. Mas eu vou deixar margem somente quando eu for cortar no tecido. Então aqui eu vou cortar na linha mesmo. Depois de recortar seus moldes, agora a gente vai montar ele com a fita durex. Fica bem atenta para esses detalhes aqui, aonde está escrito alça, você tem que colocar e juntar todas as frases. Aqui está dizendo para a gente cortar 2 vezes na dobra do tecido e aqui é a parte das saias, tá? Já tem aqui as 4 saias, a gente vai colocar a fita durex aqui para a gente conseguir ver melhor essa montagem. Já passei a fita aqui, tá? E olha só, tem o babado A, babado B, babado C e babado D. Toda vez que você for recortar o babado, você vai diminuindo um pouquinho assim, para poder a gente cortar e pegar todos os tamanhos das saias, tá? São 4 tamanhos que nós vamos precisar cortar. Todos os moldes vêm explicando quantas vezes você precisa cortar, o que é dobra do tecido, tá? Esse aqui nós vamos precisar cortar 2 vezes na dobra do tecido. E essa parte, ela vai ficar aqui no cos, tá? O tecido que eu vou utilizar hoje é uma tricoline 100%, tá? E eu também vou usar essa renda, que é para fazer os detalhes. Se você também quiser, você pode também colocar velcro para poder fechar essa peça, porque ela tem uma abertura no peito, e também usar o botão de pressão, tá? E tem outros aviamentos também, como a cianinha, você pode usar para colocar detalhes, e essas fitas, onde você passa a fita de cetim e faz detalhes bem lindos nos vestidos. A linha que eu vou usar é essa de poliéster mesmo, que vocês já sabem, que eu sempre uso aqui. E agora a gente vai cortar o nosso tecido. É só colocar essa parte aqui na dobra do tecido e cortar deixando um dedinho de margem de costura. Essa parte aqui, que é a parte do peitoral, com a alça, a gente vai cortar 2 peças dessa, tá? Então, essa aqui eu tô cortando a primeira vez e já já vou cortar a segunda. Na parte da cava, eu não precisei deixar, tá? Margem de costura, até porque vai ser costurado. Aqui, já tô posicionando o meu tecido pela segunda vez para me cortar a outra parte da minha peça. Agora eu vou posicionar para me cortar o cos. O cos ele é bem pequenininho, então ele é cortado na dobra do tecido. Então a gente precisa de 2 cos. Eu tô cortando desse jeito para sair já os 2 cos inteiros. E vai fazendo desse jeito que vai dar certo. E depois fica assim, os 2 cos que a gente precisa para nossa peça. E agora chegou a parte da saia. Também a gente coloca na dobra do tecido e essa parte inteira a gente vai cortar ela assim mesmo, tá? Toda inteira. Eu vou cortar 2 vezes no tecido amarelo e 2 vezes naquela renda que eu vou usar, tá? E a primeira e a segunda parte vai ser no tecido amarelo, que é o tricoline. Depois eu venho dobrando assim para cortar as outras partes da saia.
Já cortei e o babado C e o babado D vai ser cortado na renda. Então, é só dobrar, colocar o alfinetinho ali e colocar também na dobra do tecido. Cortando sempre e deixando um dedinho de margem de costura para que a gente depois não perca essa peça e essa peça não fique pequena. Eu vou começar a fazer pela blusinha, tá? Aqui na parte da blusinha, se você não for colocar nenhum abotoamento, você pode costurar uma em cima da outra e depois revirar, tá? E depois passar o pés ponto somente. Mas, como eu vou colocar botão, eu vou abrir ela aqui no meio dos dois lados para mim poder costurar, tá? Que na hora a gente não abriu. Abriu. Agora você vai pegar, você vai passar a costura aqui, ó. Aqui. Agora eu vou passar uma costura, tá? Começando aqui, daqui até a cava. Inteira. Não é para ir na lateral ainda, Dos tá? dois lados também. É só aí em cima, você vai passar aqui aonde também eu estou mostrando as toda essa laterais e parte deixar aqui. essa frente aqui aberta. Na frente a gente não vai fechar, tá? Só em cima e ali na cava. Já costurei e ficaram assim, olha. Os dois lados. E agora a gente vai desvirar eles. Nessas partes, você dá piques para poder desvirar legal essas partes, tá? E não esquece de tirar todos os excessos de tecido de todas as pontinhas, porque na hora de virar, não ficar aquele excesso de tecido. E olha só como ficou a nossa parte. Aqui na frente, a gente vai fazer um transpasse. Então, eu cortei um pedacinho de viés mesmo, de tecido, somente para me fazer um acabamento aqui na frente para fazer o transpasse. E eu já dobro a pontinha para fazer o acabamento. Aqui, nessa outra parte, você pode simplesmente dobrar para dentro isso e passar uma costura, tá? E assim já vai deixar o acabamento.
Aqui nessa parte eu já dobro para fazer o acabamento e eu centralizo ela bem ali, onde termina, para a gente poder conseguir costurar e já deixar o acabamento tudo correto. Agora é só passar uma costura e dobrar depois. Agora é só jogar essa costura para dentro e depois fazer como se fosse um viés e depois passar a costura. Cortando todo esse excesso. Agora a gente vai passar um pés-ponto bem rente ali mesmo, somente para a gente fazer um acabamento melhor. E olha só, aí você decide qual é o lado que vai transpassar para frente, qual é o lado que você não quer, tá? Já aqui nesse outro lado, eu vou fazer o que eu falei para vocês, que é virar para dentro e fazer o acabamento dessa parte assim mesmo. E ficou assim a nossa peça. Se você quiser passar um pés-ponto, você já pode passar. Mas aí eu inventei uma coisa, sobrou um pouquinho daquela renda e eu decidi colocar um pouco nessas alças dessa peça. Então, eu peguei a renda e cortei uma tira de 7 centímetros, tá? 7, pode ser de 5, e eu vou franzir ela pra gente poder encaixar, mais ou menos até o meio da cava, tá? Até o meio da cava a gente vai colocar ela, até mais ou menos daqui pra cima, tá? E aí você vai franzir ela desse jeito para você poder fazer um detalhe. Se você quiser, você pode colocar, né, na manguinha inteira, tá? Na parte de cima, que é a parte do decote, você também pode colocar, fica a seu critério. Você tem que usar nessa hora a sua imaginação. E eu tô começando a franzir aqui, mudei até o tom de linha para preto, para poder não aparecer, tá? E eu tô franzindo assim mesmo a olho, tá? E essa renda, pode notar que ali embaixo ela já vem com acabamento, então eu não vou precisar fazer acabamento naquela parte de baixo.
E eu já franzi as duas e ficaram assim. Agora é só colocar na parte que a gente quer. E eu comecei a marcando ali do começo até o meio da cava, tá? Vocês começam a colocar ali e alfinetem. Joguei o lado avesso para cima, tá? Para mim poder fazer o acabamento ali. E eu vou costurar bem na linha preta, aonde eu coloquei, onde eu fiz a costura para franzir, tá? E eu tô alfinetando, tá? Você joga para cima porque na hora que você virar já vai dar o acabamento, tá? Então, eu tô fazendo desse jeito. Olha como ficou. Nessa hora que você virar, já vai dar o acabamento. Então, costura assim e costura com um pezinho de máquina. Na minha máquina, na bobina, eu tô usando linha amarela e na linha de cima, eu tô usando a linha preta. Então, embaixo vai ficar amarelo e em cima vai ficar o preto. E olha, agora eu vou começar a fazer a costura. Você pode fazer essa costura com um pezinho de máquina, tá? E lembra sempre de estar puxando, ajeitando bem, porque essa renda ela pode embolar. E pronto, ficou assim. Agora você vai tirar todo esse excesso de renda que ficou aqui, tá? Tenta cortar somente a renda, não corta o tecido que tá embaixo, que é o amarelo. Somente esses pedacinhos que ficaram pra fora aqui, pra ficar legal o acabamento. Agora, nós vamos para a parte da saia, tá? Esse daqui são os dois cós, essa aqui é nossa saia. Nós vamos precisar franzir a nossa saia para ela caber dentro desse cós. Mas antes, nós precisamos fazer o acabamento dessa saia, nas laterais da saia, tá? Todas as saias, elas precisam caber dentro desse cós. Então, na hora de franzir, você vai franzir para deixar do tamanho desses cós, tá? Mas a gente vai fazer o acabamento dessas viradinhas da nossa saia, que é a barra, né? Assim como o da renda também e do tecido principal, que é a tricoline amarela. É só virar uma vez para dentro e outra vez para dentro que você já vai conseguir fazer a barra. Nessa parte redonda aqui não fica tão bonitinho, mas você vai tentando empurrar o que você consegue fazer nessa parte. Se você quiser colocar viés, fica a seu critério, eu acho até mais fácil. Mas quanto mais fininha você fizer essa barra, fica melhor para fazer. Já fiz a barra em todas, inclusive na rendinha, tá? Na rendinha, se você quiser passar também com zigue-zague, fica até bem melhor. E agora é a hora de franzir pra gente colocar. Eu costumo franzir e já alfinetando para mim, já medindo, tá? Para mim ver se o tamanho está correto. Você pode fazer isso também. Olha, aí eu tô fazendo aqui na parte maior, depois vim com a parte menor e depois vim franzindo as rendinhas, tá? As rendinhas também é a mesma coisa, mesmo passo a passo.
Depois que você já franziu tudo, você vai passar uma costura para firmar essas pregas que você fez. Já passei a costura e ficou assim. E já vou ver aqui como vai ser montado. Eu achei mais bonitinho assim, as duas partes do tricoline embaixo e as duas rendinhas em cima. E é assim que vai ser costurado, tá? E você pode passar uma costura em todas, porque todas estão do mesmo tamanho, ou você pode fazer como eu fiz, passando uma de cada vez. Primeiro uno duas, depois uno mais duas e depois vou acrescentando assim. Já uni as duas tricoline, tá? Agora eu vou unir aqui juntamente com a renda. Aí eu sempre venho assim, uma de cada vez. E ficou assim a nossa saia. É só cortar toda essa linha arada e tá tudo ok. O próximo passo é, vamos achar o meio da saia, dar um pique, porque nós vamos precisar desse pique para a gente poder colocar o nosso cós. A mesma coisa você vai fazer com o cós. Eu também coloquei um alfinete ali, para mim saber onde é que é o meio da peça. O cós você vai fazer a mesma coisa, você vai dar um pique aqui em cima e na outra parte de baixo também. Esse pique você vai centralizar com o pique da saia ou com o alfinete, para colocar ele bem ali no meio, para a gente poder passar uma costura nele. Agora é só passar uma costura reta nessa parte. E ficou assim, tá? Agora, a gente vai colocar a nossa alça, a gente vai colocar a nossa alça aqui. Esse pique, ele é muito importante, porque é nesse pique que a gente vai fazer o direcionamento aonde vai ficar a nossa alça. Essa alça, ela pode ser usada cruzada ou você pode colocar ela normal mesmo. Você pode seguir o passo a passo que eu ensino ou você pode fazer a seu critério. Ficou para fazer o acabamento aqui nessa parte de baixo e nas laterais, só que isso a gente só vai fazer depois. E ali naquela parte descosturou, até porque minha linha soltou, só que aí depois eu venho costurando ele, tá? Não se preocupe com aquela partezinha ali da frente. Mas agora a gente vai colocar a nossa alça, tá? Tá vendo o pique aqui centralizado? Você vai tentar dar uma cruzada nessas alcinhas, ó. Você vai colocar elas assim, dessa maneira, aqui. Você vai jogar pra cá, porque essa parte cruzada, ela fica nas costas do pet, tá? A parte do peitoral, ela fica ali naquele peito. E essa parte cruzada é da parte que vai na costinha. Então, você vai colocar no pique, você pode colocar no pique. Ou você pode colocar depois de um dedinho do pique, tá? Deixando um dedinho. E aí você coloca um alfinete para prender essa posição que você já escolheu. Ó, a partir do pique, mais um dedinho, e aí você coloca assim, tá? Você coloca o alfinete, porque a gente vai ter que passar uma costura depois nessas partes aí.
para quando a gente levantar ele ficar assim cruzado, ó. Mas, como eu disse, fica a seu critério. Essa parte aí, você pode escolher fazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar legal. Você pode fazer dessa maneira também, tá? Vou colocar aqui somente para mostrar para vocês como ficaria. Ó, um dedinho, depois mais um dedinho. Você alfineta e olha só como vai ficar. Aí depende, se você achar mais bonito assim, você faz. Mas eu vou fazer daquele jeito cruzadinho mesmo. E olha só, já coloquei aqui, tá? Os alfinetes novamente. E agora é só passar uma costura. E olha só como ficou. Tenta colocar até o final, tá? Passar uma costura aí. Só que antes de passar uma costura, eu venho com outro cos. Eu já vou colocar aqui pique com pique também, tá? Lado certo com lado certo. E vou centralizar ele aqui para me passar uma costura tudo junto. E pronto, depois que a gente fez esse sanduíche, é somente ir para a máquina e passar uma costura. Só que nessa hora toma cuidado para você costurar tudo certinho. E ficou assim a nossa parte costurada, tá? Agora é só fazer o acabamento, porque depois nós vamos virar essa parte para fazer o acabamento daqui da parte de dentro, tá? Só que antes, nós vamos precisar fazer o acabamento da parte da frente. Olha só como ficou a costura, ela fica uma gracinha quando fica cruzada, tá bom? E aqui na parte de dentro, que é a parte do peitoral, nós vamos precisar fazer o acabamento antes da gente fechar e antes da gente mexer lá dentro, tá? Precisamos colocar. Você pode estar virando para dentro assim, tá? Ou você pode também estar fazendo uma faixinha de viés para estar colocando aqui para fazer o acabamento melhor. Já escolhi o lado que eu quero que fique para fora, que vai o abotoamento, né? E aqui, ó, você pode fazer o seguinte, você pode fazer esse movimento, passar a costura aqui e já vai fazer o acabamento dessa parte, tá bom? Você pode estar fazendo isso ou também pode estar colocando uma faixinha de viés para fazer o acabamento. Aí fica a seu critério. Eu fiz os dois jeitos para mostrar para vocês como que ficou. E olha só aqui nessa parte. Eu já dobro para deixar o acabamento pronto. E eu vou passar aqui para vocês verem que também dá certo fazer das duas maneiras. Corta o excesso de tecidinho e agora é só jogar para dentro essa costura, tá? Você corta o excesso, joga para dentro uma costura reta com a medida de um pezinho ou meio pezinho de máquina e tá tudo ok. E eu fiz das duas maneiras esse acabamento para vocês verem que dá tudo certo no final.
Nossas laterais ainda estão abertas, então eu vou fazer o acabamento, só que eu vou fazer com aquela lateral lá, juntamente com o cos, tá? A gente vai tentar fazer uma costura embutida nessa parte, então deixei ela para fechar por último com o cos, para a gente poder conseguir embutir essa parte. Mas para isso a gente vai precisar fazer um sanduíche, tá? Vou ensinar para vocês aqui a fazer. Tá vendo, ó, a parte do cos, você vai vir nessa primeira costura, tá? Você vai colocar ela bem rente ali e você vai jogar o outro tecido por cima, tá? Vê certinho para você não fazer errado, tá? A partir da primeira costura, que é a costura de cima, você vai fazer esse sanduíche aqui. Aí depois você vem e passa uma costura reta ali, pra gente conseguir fazer essa costura embutida. Para depois, quando a gente virar, ficar assim. Vai ficar assim dos dois lados, embutida essa costura. E aí, com esse restinho que sobra, a gente vai fazendo o acabamento dessa parte de dentro da saia. Agora, eu tô passando a costura nessas partes, tá? Que são as partes da lateral, tentando embutir essa parte para que o nosso acabamento de dentro desse vestido fique bem legal. E depois que desvira, fica assim. Fica tudo bem acabado. E agora é só passar um pés-ponto em toda essa parte aqui de cima da alça, onde você quer, tá? Passar um pés-ponto para prender e já vem também fazendo o acabamento dessa parte. É só dobrar, tá? E você vai passar uma costura de meio pezinho aí pra gente fazer o acabamento dessa parte. Também já vou fazer o pés-ponto, se você quiser passar na alça, nas laterais, no finalzinho da cava, onde a gente colocou a nossa rendinha, você pode estar colocando, tá? Eu vou passar o pés-ponto em todas essas áreas aqui, inclusive no cos. Chegou a parte do abotoamento. Você pode usar feltro ou botão de pressão. Eu vou usar o botão de pressão, porque eu tenho bastante aqui em casa. Então, eu já venho fazendo a minha marcação. Eu usei uma caneta mesmo, tá? Para fazer a marcação. A distância do meu botão de pressão foi de 4 centímetros. Você pode colocar de 5 em 5 centímetros. Ao todo, eu coloquei 5 botões de pressão nessa peça. Essa é uma peça tamanho M, como vocês viram, tá? No molde. E eu coloquei 5 botões de pressão aqui nessa peça. A distância de 4 centímetros. Só peguei a caneta mesmo e fui marcando com a ajuda da fita métrica. Já marcado e ficou assim. Agora é só vir colocando o seu botão de pressão. Eu não vou mostrar aqui. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago uma videoaula só falando desses aparelhos de alicate, de pressão, de furador, de balancinha, essas coisas assim, tá? E olha só como ficou. Aqui dentro ficou a marquinha da caneta, mas tudo bem, isso vai sair. Olha por dentro o acabamento com o botão de pressão, que deixou uma gracinha, tá? E olha só o resultado do nosso vestidinho. O que vocês acharam? Ele fica uma gracinha. Você pode usar várias cores, vários tecidos para fazer esse mesmo modelo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Qualquer coisa você pode também estar me seguindo lá no Instagram, porque eu sempre tô lá no Instagram. E esse é o resultado do nosso vestidinho de 4 saias. Fica a seu critério usar a sua imaginação para você colocar mais coisas nesse vestidinho, colocar mais enfeites, tá? Se você quiser, você pode colocar essa rendinha mais ali em cima, para ela ficar mais bonitinha. Você pode estar também colocando um laço na parte de trás. Tudo fica a seu critério, tá bom?